começamos mais um Pode Falar Criança, o podcast da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Eu sou o Thiago Vieira e hoje nós estamos aqui nos nossos estúdios com a delegada da Criança e do Adolescente de Campo Grande, a doutora Anicarine Sanches Trevisan Duarte. E também, junto aqui conosco, estamos com a médica pediatra que trabalha na Santa Casa de Campo Grande, a doutora Paola Estela Vanderlei de Oliveira. Nós gostaríamos agora de pedir para a delegada se apresentar. Poderia se apresentar, doutora? Olá, Thiago. Eu sou a Anicarine Sanches Trevisan Duarte. Atualmente eu sou a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. Eu estou ocupando esse cargo há quase 2 anos, sendo que alguns anos atrás eu já fui delegada adjunta dessa mesma delegacia. Sou delegada de polícia desde o ano de 2006. Então tenho um pouquinho de experiência aí nesse tempo como delegada. Que bom, bacana. Doutora Paola, a senhora poderia se apresentar? Sim, boa tarde, Thiago, tudo bem? Sou a doutora Paola Estela Vanderlei de Oliveira, médica pediatra, formada em 2007, como pediatra desde 2012 e oncologista pediátrica também. Hoje coordeno a linha de saúde da criança da Santa Casa de Campo Grande. Bacana. Nesse episódio, nós vamos abordar um tema muito sério e triste, né? Que causa perplexidade para toda a sociedade, né? Que é a violência na primeira infância. As suas consequências e como podemos diagnosticar e extirpar essa mazela da nossa sociedade, né? E daí ficam algumas dúvidas no ar, né? Que a gente vai tentar responder hoje aqui, né? Que seria, por exemplo, por que da violência contra a criança? A exposição de casos na mídia sobre violência, ela diminui ou aumenta a incidência, né, desses casos? E também um tema bastante polêmico, a palmada. Ela resolve? É crime ou não é crime? Né? Então, todas essas perguntas nós vamos hoje aqui nesse episódio responder a vocês. Que pode ser respondido pelas duas profissionais. Doutoras, as violências se resumem a surras ou palmadas contra as crianças? Quais os tipos de violências que chegam na delegacia e também na Santa Casa de Campo Grande? Nós temos a violência física, que são as surras, palmadas, outros tipos, as lesões corporais. Nós temos as violências psicológicas, ameaças, por exemplo. Nós temos as violências sexuais. Nós temos também violências patrimoniais, por exemplo, aquela ameaça, exigência, aquela extorsão feita através de, por exemplo, fotos trocadas nudes, né, por adolescentes com algum maior de idade. Então são todos esses os tipos de violência que uma criança e adolescente pode passar. Sim. E no hospital, o que acontece? Em relação ao hospital, como a doutora colocou, violência física, né? Hematomas, fraturas, traumas, enfim. Traumas no seguinte sentido, de fraturas ósseas, né? Traumatismo craniano. Psicológicas também chegam para nós em algum grau de frequência. Mas para nós também chega a questão da negligência. Que é a negligência à saúde dessa criança em relação à limpeza, né, à higiene. Crianças que chegam às vezes com piolho, com lesões em couro cabeludo, também configuram como negligência, que precisam de atendimento, crianças desnutridas, né, que entram como omissão e negligência também, bem frequente. Entendi. Doutora Anne, a senhora poderia contar um pouco da rotina na delegacia, dos casos que chegam? Tá. Diariamente nós temos um fluxo muito grande na DPCA, infelizmente, né, porque o ideal seria que crianças e adolescentes não passassem por nenhum tipo de crime. Então é um fluxo bastante grande, muitas vezes vai acompanhada por responsáveis, por pais, para narrar algum crime. Desde 2017 nós temos na delegacia um setor especializado, que é o setor psicossocial,
com pessoas capacitadas que fazem o depoimento especial dessas crianças e adolescentes. Então, nós, policiais, nós não ouvimos as crianças. Elas vão para um ambiente adequado, acolhedor, em que são feitas perguntas para elas, para que elas possam narrar crime. A partir do momento que elas narram, né, para esses especialistas, nós, delegados, vamos tipificar que crime que acontece. Grande parte é estupro de vulnerável e maus tratos. Registrado o boletim de ocorrência, nós vamos começar a ouvir as testemunhas daquela ocorrência naquele momento mesmo. Depois é todo o trâmite burocrático, vai para o cartório central, se precisar expedir exame de corpo de delito, né, nos crimes em que deixam vestígios, por exemplo, alguns tipos de estupro de vulnerável, nós expedimos, a criança é encaminhada ao IMOL, quando há situações que a criança não pode retornar àquele lar, seja porque os agressores são os que estão fazendo a comunicação, sejam os pais, nós encaminhamos, nós comunicamos o Conselho Tutelar, que vai até a delegacia para ver qual é a destinação que se vai dar àquela criança. É um fluxo muito grande, nós também trabalhamos com os crimes que acontecem em ambiente virtual, que tem uma crescente enorme, nós temos essa atribuição de fazer essas investigações dos crimes de material de pornografia infanto-juvenil que acontece em todo o estado do Mato Grosso do Sul. E é muito, então assim, é um trabalho muito grande, mas eu sempre falo assim que acho que vale muito a pena isso, porque se a gente fizer, cada um de nós, nós fizermos diferença na vida de uma criança por dia, nós vamos estar contribuindo muito para a sociedade, muito para ser uma ponte de salvação para elas. Sim, e doutora Ana, é importante, eu acho que dar um tema de outro podcast, falar sobre os crimes virtuais, né? Sim. Nós temos um e-book, a DPCA lançou um e-book no ano passado, e agora numa operação que nós tivemos no mês do abuso, do Maio Laranja, nós fizemos a divulgação do QR Code, um panfleto, explicando, né, para a população ter conhecimento dos crimes que acontecem em ambiente virtual com criança e adolescente. Sim. Isso é muito importante ser divulgado. Doutora Paola, e como que é o fluxo, tanto na Santa Casa como em consultório, como que seria feito? Sim, em relação a qualquer suspeita de maus tratos, negligência, agressão física, psicológica e principalmente nos casos de estupro, o profissional de saúde, assim que ele pensa nessa possibilidade, caso esteja no hospital, é acionado o serviço social, assistente social, que encaminha ao conselho tutelar, caso estejamos no hospital. Se for em posto de saúde, UBS, UBSF, CRS, também tem o serviço social disponível. No caso de consultório, principalmente consultórios particulares, essa rede para a denúncia ou notificação, ela não é muito bem direcionada. Mas, como conversando anteriormente, né, vimos que tem o Disque Denúncia, né, que é o Disque 100, e isso, Disque 100, que podem ser feitas denúncias anônimas. Então, assim, principalmente em relação aos pediatras de consultório, porque a gente tem que entender que a agressão não existe só nas classes mais sensíveis, nas classes sociais menos favorecidas, ela existe em todos os níveis. Então, o pediatra que tem a suspeita em relação a uma agressão, uma criança que chegou com hematoma, né, que a mãe falou, o pai bateu, enfim, tem que ser notificado esse caso, tem que ser levado para frente, tem que ser denunciado, né, porque hoje é um hematoma, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Isso independe de classe social, de educação, de profissão, certo? Então, fica principalmente orientação aos profissionais de consultórios particulares que têm, sim, como acionar de maneira anônima, né, para a proteção dessas crianças, né? E caso haja omissão desse próprio profissional, ele também pode ser penalizado por conta disso. Então, quando chega qualquer caso de suspeita para nós no hospital, temos que relatar tudo em prontuário, acionar o serviço social acionar o conselho tutelar. Várias vezes a gente já encaminha diretamente para a delegacia, às vezes nós mesmos ligamos, né, diretamente, porque às vezes são casos graves que a gente precisa justamente da complementação do exame de corpo de delito, porque vimos que tem a suspeita de abuso, realmente houve laceração, né, de alguma região mais delicada. Então, a partir do diagnóstico do profissional de saúde, ele tem todo esse fluxo a ser seguido e deve ser seguido. Sim, e doutora Ana, a doutora Paula falou da questão de um médico que não está amparado pelo serviço social. Mas assim,
legalmente existe uma obrigatoriedade, queria que a senhora comentasse isso, da denúncia, tanto o médico que soube como um vizinho, um parente, essa pessoa é obrigada a denunciar? Existe um artigo na lei Henri Borel que determina que todas as pessoas que tiverem conhecimento de qualquer violência que aconteça contra criança e adolescente têm o dever de comunicar à autoridade desse crime. Então, quem não denuncia e for verificado que tinha o dever legal de denunciar, vai acabar incorrendo um crime. E existem as agravantes, né? Se for parente, se for pai, mãe, se for avô, ascendente, padrasto que não denunciou, se resulta lesão corporal grave. Então, assim, tomou conhecimento que a criança está sendo vítima de algum crime, procure a delegacia. A suspeita, procure a delegacia. Não é possível ir até a delegacia, nós temos o canal que é o Disque 100. No Disque 100 você pode fazer uma denúncia anônima. A gente só pede, né, que seja realmente uma denúncia verídica, que forneça elementos necessários para que nosso setor de investigação, chegue até essa criança. Então, o nome da criança, endereço, o suspeito, qual é o tipo de crime, é maus tratos, é um abuso sexual, o abandono intelectual, a criança não está indo na escola, qualquer tipo de crime, verifica que aquela situação não é boa, não é uma situação adequada para aquela criança, há o Disque 100 para denunciar. E, doutora Anne, no caso, nós falamos de uma profissional, especialista médica, né, que sabe, que vai entender o que é uma lesão, o que é o que foi um acidente. Afora os médicos, quem geralmente leva essas demandas para a delegacia? Então, nós temos muitas vezes os pais, né, responsáveis. Assim, quero fazer só um adendo. 90% dos crimes que acontecem com criança e adolescente são de pessoas conhecidas daquela criança e adolescente. E dessa porcentagem, 70% está no seio familiar. Então, quando a criança ela se encoraja de contar que está sendo vítima de um crime, é muito importante que seja dada credibilidade. Então, se o agressor for um pai, a criança narra para a mãe, ou padrasto, ou enfim, essa pessoa leva até a delegacia para o registro de boletim de ocorrência. Muitas vezes, o ambiente seguro para aquela criança que está sendo vítima naquela casa é a escola. Então, os próprios professores acionam o conselho tutelar ou eles mesmos encaminham a denúncia para a gente, aquela revelação espontânea da criança, eles materializam, né, através de um ofício e encaminham para a delegacia. Então, nós temos comunicantes vizinhos, conselho tutelar, chega pela saúde, pela educação, pela assistência social, então, de diversas formas. Pelo Disque 100 também, nós recebemos muitas denúncias. Então, assim, são diversas formas, mas grande parte é através de pais e responsáveis que levam na delegacia. E doutora Anne, complementando, quais são as medidas cabíveis para proteger a criança durante essa instrução criminal? Então, hoje nós temos as medidas protetivas, né? Essa criança, nós podemos solicitar as medidas protetivas, o Ministério Público vai avaliar a real necessidade e o Judiciário que vai realmente deferi-las ou não. Porque a gente tem que pensar que aquela criança, quando é deferida a medida protetiva, se ela está num ambiente familiar, vivendo com o pai, com a mãe, enquanto a gente ainda está fazendo a investigação, ela vai deixar de estar naquele ambiente familiar. Então a gente sim tem que prestar muita atenção, tem que ser algo que a gente realmente sinta que vai efetivamente proteger a criança, porque a gente pode causar um prejuízo maior psicológico para ela, se a gente tiver alguma dúvida. Então, assim, é toda uma rede que precisa funcionar. Então, nós temos as medidas protetivas. Se não é caso, se os pais não querem medidas protetivas, a gente percebe que existe um conflito de interesse. Por exemplo, o agressor é a madrasta e o pai não quer solicitar medidas protetivas, nós verificamos por quê? Porque não quer se separar, porque não quer dar credibilidade para aquela criança. Nós, delegados de polícia, nós solicitarmos, né, essas medidas protetivas. Também é um caso que os dois são os agressores, aquela criança não pode retornar, nós acionamos o conselho tutelar para que aquela criança seja abrigada.
Então, E assim, para exemplificar, quais seriam as medidas protetivas cabíveis? medida protetiva é o afastamento do agressor, do lar, afastamento em relação à vítima, aos parentes dessa vítima, às testemunhas. Existem também, se ela possui arma, ela fica suspenso esse direito do agressor de portar arma, a possibilidade da solicitação da prisão preventiva. E depois na parte de assistência social também existem a criança mudar de escola para um local mais próximo do seu representante, então várias outras coisas. Mas o mais importante é o afastamento do agressor do contexto familiar daquela criança. Entendi. Doutora Paola, em que situações os profissionais desconfiam que os cuidadores, pais ou, né, quem está cuidando, foi negligente ou cometeu algum tipo de violência? Geralmente, quando tem a gente chama de anamnese, que é a história, né? Quando a criança chega, tem aquela história, caiu, doutora, caiu, bateu a cabeça, caiu do berço, por exemplo, mas tem uma fratura que é incompatível com a queda, né? Então, assim, quando a história, a narrativa dos pais não coincide com o quadro clínico da criança, né? Por exemplo, já aconteceu comigo de ter atendido um bebê de 2 meses que chegou com fratura nos 2 braços, nas 2 pernas, e a mãe alegando que a criança tinha caído do berço, a mãe com o olho roxo. Então, lógico. E aí a gente tem a percepção de que não condiz, né, com a realidade dos fatos. Então, essa história é muito diferente, né, do quadro clínico com com o exame físico que a gente reavalia. Então, a real situação da criança, né, a história quando os pais, às vezes, ou os responsáveis que levam, trocam muito as histórias. Fala uma coisa para mim, fala uma coisa para outro médico, aí fala uma coisa para outro médico. Então, a gente tem essa percepção. Quando a criança fica muito assustada com a aproximação de um dos responsáveis, né? Que ela fica muito agitada, ela não quer conversar, ou quando a criança realmente for maior e verbaliza, né? Mas assim, o profissional de saúde ele tem que estar muito atento. Não são só os médicos, isso acontece a nível de atenção primária, serviço, os agentes comunitários de saúde. Se eles estão percebendo que às vezes naquela casa, aquela criança está mais triste, está mais acuada, começou a aparecer algumas lesões, ou mesmo, como eu expliquei, falta de higiene, né? Questão de lesões em couro cabeludo, né? Que às vezes juntam algumas infecções associadas ou um paciente desnutrido, tudo isso entra como negligência. Então, todos os profissionais de saúde estão aptos e eles devem identificar e devem realizar a denúncia, né? Então, a gente acaba que no hospital tem uma maior facilidade. Por quê? Porque eu tenho como pedir um exame, uma tomografia, né? Em alguns casos, principalmente em bebês. Às vezes a mãe relata, bateu a cabeça, caiu do bebê conforto, e aí quando a gente vai fazer a tomografia ou quando vai avaliar o fundo de olho, a gente vê que teve um sangramento, né, uma hemorragia retiniana, alguma alteração. E a gente pode, a partir daí, investigar se realmente foi o que a gente chama de shaking baby, que é o chacoalhão do bebê. Que só chacoalhar, só não, o ato grave de chacoalhar o bebê é uma agressão e pode levar ao sangramento, hemorragia cerebral. Então a gente consegue identificar isso, né? Através de exames complementares. Questão de higiene, nutrição, já tinha colocado. Que A senhora mais? pode contar algum caso que a senhora presenciou? É o caso desse bebê de 2 meses, que enquanto a mãe falou que a criança caiu, ela atende de madrugada até, faz muitos anos. A criança caiu do berço, aí tinham 2 fraturas, né? Fratura de braços e pernas e traumatismo craniano com fratura também importante. A criança estava estável, apesar de tudo, e a mãe com hematoma, né? Em região ocular. Quando ela começou a falar, eu falei, mãe, o seu olho está roxo, preciso saber a verdade, o que aconteceu? Quem machucou essa criança? Aí ela relatou que o pai tinha jogado na parede, ficou nervoso porque a criança não parava de chorar, e aí ela me relatou isso, mas a gente sabe que com certeza tiveram outros tipos de agressão para ter fratura bilateral, né? Essa criança ficou internada, acionamos o serviço social, o conselho tutelar, ficou sob guarda da avó, depois a criança ficou estável, né?
e seguiu sob a guarda da avó. Tivemos um caso que, acho que saiu na mídia faz muitos anos, uma criança que ele era cuidado pelos tios e ele chegou muito desnutrido. A criança, eles cuidavam da criança, a criança dormia na casinha do cachorro. Então ele tinha muitas lesões de pele, ele tinha feridas, ele era queimado por cigarro, então ele tinha cicatrizes, queimadura também a gente vê muito, né? Então assim, queimaduras em locais que não tem como a criança por acidente se queimar sozinha, você vê que às vezes é uma colher quente, né? Tem o formato, ou você vê arranhões, equimoses, hematomas em locais que não são comuns, a gente sempre fica em alerta. Então, o caso dessa criança, os cuidadores, os responsáveis por ele, colocavam ele para dormir junto com o cachorro. Então, assim, quando ele chegou no hospital, assim como a doutora colocou, que muitas vezes a escola é o local mais seguro, nesses casos, de imediato, o hospital torna-se também. Então, era um menino que não falava, não conseguia abrir o olho, estava com um inchaço muito importante ocular, por ter apanhado, né? Então, esse caso mexeu muito com a gente. Foi encaminhado, fez exame de corpo de delito, foi acolhido, depois foi inclusive adotado, mas assim, mexeu muito, foi bem complicado, porque ele tinha queimadura no corpo inteiro. E além da violência física, a violência moral, né? Colocavam ração de cachorro, então assim, foram coisas bem pesadas. O que mais? São vários casos, né? E a senhora vê assim que existe uma escalada na violência, começa com certeza. Né? E como que a senhora pode explicar o que acontece? O que aí entra a função da denúncia, né? Então, assim, às vezes começam com pequenas agressões leves. Já tivemos casos de crianças que chegaram com agressões leves e foi denunciado por algum motivo, obteve-se a guarda, a gente não consegue, né, mensurar, enfim, e depois chegaram com fraturas mais graves, né? Então, a tendência do agressor, a meu ver, é que ele vá piorando os níveis de agressão, caso ele não seja parada esse ciclo vicioso. Ele vai aumentando, eu agredi, não aconteceu nada, ninguém viu, ninguém percebeu, até que pode culminar com óbito, como infelizmente a gente vê muito, né? E ainda bem que a mídia mostra, porque é um alerta para aqueles que acham que isso não acontece ou que isso acontece longe de casa, né? É um alerta para as pessoas que tem que prestar muita atenção no relato das crianças. As crianças são muito verdadeiras. Se a criança chegou para você, para um médico ou para uma professora que eles gostam muito, eles se sentem muito acolhidos, né? Então, fez uma queixa diferente, aconteceu algo diferente, tem que validar essa criança, tem que entender e perguntar por quê. Uma paciente já aconteceu comigo, ela estava com, já atendi, né? Ela estava com dificuldade para evacuar, uma criança de 6, 7 anos. Eu estava no posto de saúde, eu não estava no hospital. Aí ela, chorando, eu falei, eu falei para a mãe, dá licença um pouquinho. Chamei a professora, falei, vamos conversar? Conta para a doutora o que aconteceu. Daí ela explicou o que aconteceu em relação a uma violência, né? Então ela queria que a mãe saísse para que a gente pudesse, para que ela pudesse se abrir, né? Então a gente tem que ter essa percepção do contexto de que eu tenho que entender que em algum momento eu posso tirar o cuidador, porque pode ser ele o autor, no caso não era a mãe, mas era uma pessoa próxima e a criança sofria pressão para que não falasse, né? Então a gente tem que criar essa confiança na criança junto com outro profissional, nunca sozinho, sempre é bom estarmos em dois para que os dois entendam e a criança se sinta segura também. Doutora, dentro do que a doutora Paula falou, a gente pode entender que a família nem sempre ela é um lugar seguro, né? Então, queria que a senhora falasse um pouco desse mito da família protetora, né? E se, por exemplo, se tem relação com classe social, com idades, né, dos pais. Então, como eu falei agora há pouco, os 90% de pessoas próximas, conhecidas, vizinhos, parentes, e os 70% ser do seio familiar. A gente tem que observar nós todos, né, toda a população, que eu digo, porque é nossa obrigação também, como pessoa, observar crianças que mudam os seus comportamentos.
Então, assim, a criança tirava ótimas notas, passa, não, tem muita dificuldade na escola, a alimentação muda drasticamente, o sono modifica, a proximidade demais a uma pessoa, porque assim, a criança não sabe. A gente fala em violência sexual, por exemplo, mas muitas vezes a violência sexual não tem uma violência consumada. Então a criança não consegue entender, mas aquilo é violência e eu não estou sofrendo, eu não estou sendo lesionada. Então assim, está próximo demais de alguém, ou ela tem uma repulsa muito grande por uma determinada pessoa. Assim, toda a população deve observar, não é porque é o pai, não é porque é a mãe que não vai cometer o crime. Nós sabemos de inúmeras histórias que são praticadas por pais, por mães. Daí tem a versão ao padrasto, a madrasta, que parece que é mais fácil serem essas pessoas, quando na verdade não é isso. E não existe classe social. Esses tipos de crimes contra criança e adolescente acontecem qualquer que seja a classe social. É que as classes menos favorecidas, elas acabam chegando com mais facilidade à delegacia, talvez porque não tenham tanta vergonha de expor a sua situação, sendo que as classes mais favorecidas, elas ficam sempre com medo, elas preferem ser omissas, esconder que aquilo está acontecendo, acabam falando assim, não, foi uma única vez, não vai acontecer mais, não, isso aqui não é crime, não imagina, não acredita, não dá credibilidade para aquela criança para não ter a sua vida social exposta. Mas os crimes contra as crianças acontecem em qualquer classe social. E a senhora poderia nos dizer quais os crimes que os pais e mães e cuidadores incorrem? E as penas, algo nesse sentido? Tá, então nós temos os crimes mais comuns, é o crime de maus tratos, né, contra a criança, que se for praticado por pai, mãe, ainda tem uma agravante. Nós temos o crime de estupro de vulnerável, né, que nem sempre exige a conjunção carnal, penetração, enfim, o agressor acaba usando de outras formas para praticar essa violência contra a criança, que muitas vezes não entende que está sendo vítima de violência, né? Nós temos também os crimes de exploração sexual, nós temos os crimes do ECA, que a gente entra no ambiente virtual, em que pessoas que além de abusar sexualmente daquela criança, ainda grava, armazena ou adquire através de outras formas esse material de pornografia infanto-juvenil e acaba compartilhando para outras pessoas, né? Nós temos muito isso. Então, assim, são inúmeras. Nós temos o abandono de incapaz, deixar a criança, deixar pessoas que não têm capacidade de cuidar sozinha, sem nenhuma proteção, sem ninguém em casa. Então, assim, o Código Penal e o ECA têm inúmeros crimes que podem ser praticados contra as crianças. No caso da violência sexual, a senhora falou que existe um senso comum de que deveria haver uma conjunção carnal, por exemplo. Quais os tipos de atos libidinosos que configurariam, por exemplo, mostrar para uma criança um filme pornográfico, isso é uma violência? Isso é um tipo de violência, não configura estupro de vulnerável, mas tem uma outra tipificação. Não pode, criança não pode assistir esse tipo de conteúdo, não é apropriado para a idade deles, para o ser informação que eles são, então não pode. Estupro de vulnerável, então passar a mão no bumbum da criança, passar a mão no peito da criança, ficar dando beijos no pescoço, no corpinho dela, não pode. Nas pernas também não pode. Esse tipo de já tolerou-se durante muito tempo esse tipo de atitudes, até as pessoas entenderem definitivamente que isso é crime, que a criança tem que ter o seu corpo preservado e respeitado. Então, assim, não é muitas vezes fala assim, ai, só passou a mão. Não só passou a mão, praticou um crime contra aquela criança, porque a primeira atitude é essa, depois ela vai para uma crescente, até chegar de fato à conjunção carnal. A gente tem que pensar que o agressor, o estuprador, ele não é uma pessoa desconhecida da criança, então ele vai ganhando a confiança dela, ele vai fazendo com que, vai seduzindo ela para conseguir o ato final, que é realmente a conjunção carnal em si. E geralmente fica
como é praticado no seio da família, é tudo escondido, né? Sim. Ninguém vê a questão do silêncio, né? Sim, o agressor, ele muitas vezes ameaça a criança de que vai acontecer alguma coisa com ela, vai acontecer alguma coisa com a família dela, e a criança, por não ter experiência, ela não conta, ela fica com aquele sentimento de culpa dentro dela, e assim, por isso que eu falo, em algum momento, quando ela encontra alguém para dar credibilidade àquilo, ela tem que ser ouvida. A escola, a própria sensibilidade da doutora, quando percebeu que havia alguma coisa de diferente com aquela criança. Então, assim, toda a rede tem que tentar participar de forma ativa, não só estar ativamente no contexto para amparar de fato as crianças. E a população no modo geral, né? Ouve o grito, ouve com frequência gritos, denuncia. Não é normal um lar que fica só tendo grito com criança, a criança fica sendo agredida fisicamente, porque o fisicamente já foi o psicológico também. Já houveram ameaças ali, às vezes fala baixinho, ameaçando. Então, assim, prestar muita atenção nesses passos, né, de violência. Só complementando, doutor, e uma coisa que eu acho muito importante para nós pais, né? A gente tem que conversar com os nossos filhos e explicar que ninguém pode, a não ser, né? Ninguém pode encostar, qualquer coisa diferente, tem que entender que não é correto. Então, tem que orientar, tem que ter o alerta. Com cuidado. Como falar, então, com cuidado, né? Olha, desde que a criança vai crescendo, quem geralmente dá banho? A mamãe dá banho, né? Ou a babá dá banho, né? O pai muitas vezes também, mas assim, a gente vai temos que ter essa conversa. Ninguém pode encostar nas suas partes íntimas, ninguém pode ficar, como a doutora colocou, beijando o pescoço, ninguém pode beijar na sua boca, né? Você é uma criança, o corpo é seu, e assim, orientá-los, porque a partir de uma certa idade eles têm que entender e aprender a se defender, né? Então, vai no banheiro, tem que acompanhar. Outra coisa, as pessoas não têm noção, às vezes, em festas, reuniões, qualquer local. Não, criança 7, 8 anos vai ao banheiro sozinha. Não tem como. No local público, né, que você não tenha um suporte, tem que acompanhar, tem que ir junto. Então, a gente tem que orientar as nossas crianças também, com cuidado, com cautela, sem assustar, mas conversar de uma forma de que o seu corpo não pode ser agredido nem mexido e não tem atos de carinho em certos locais, não é permitido. Isso cabe à família também, orientar, esclarecer. Porque se a gente não esclarecer as nossas crianças ao longo do tempo, quando elas tiverem uma certa maturidade para entender, elas vão ficar mais suscetíveis ainda. E talvez, como a doutora colocou, não percebam que isso não é correto, né? Aí a gente entra numa parte da psicologia, que daí, né, não vai nos caber com qual idade, mas assim, é importante orientar. Quando a mãe perceber que a criança tem a percepção, olha, então, não pode encostar. E outra coisa, criar um vínculo de amizade com a criança. Filho, filha, eu sou sua melhor amiga, você tem que contar tudo pra mamãe. E não um vínculo de medo. Porque se a criança tem medo do pai e da mãe, primeiro que já não é certo, né? Ela tem que confiar. Então, se ela cria esse vínculo, a criança chega da escola, mamãe, aconteceu isso, 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 né? E aí cabe a nós adultos filtrarmos, né? Tá tudo certo, não, tá tudo bem, então eu preciso orientar um pouco aqui. Então, sejam amigos dos seus filhos, porque qualquer coisa diferente que comece a acontecer, eles serão os primeiros a lhe falar. Eu imagino como deve ser muito triste para um pai ou uma mãe descobrir pela escola que a sua filha está sendo agredida, está tendo um assédio moral, está sendo estuprada por alguém que talvez seja até do próprio seio familiar. Então, assim, isso deve ser muito frustrante, muito revoltante. Então, é uma sugestão, sejam amigos dos seus filhos. E daí uma pergunta para as duas doutoras. E o perfil da vítima, como que seria? É a partir dos 6 anos? É antes? A vítima para nós no crime, ela não tem um perfil. Qualquer pessoa pode ser vítima. O abusador aproveita da facilidade que ele tem de ter contato com aquela criança, com aquele adolescente. É a falta
assim, é até ruim falar, mas de certa forma, é a falta de cuidado, é o estar muito solto que faz com que a criança seja vítima. Eu queria também trazer uma outra situação aqui na nossa conversa do ambiente virtual. Que muitos pais, eles se equivocam achando que a criança está dentro de casa e ela está segura. Nós temos que lembrar que hoje, né, depois pós-pandemia, todo mundo começou a usar muito celular, tecnologia. Tá? Então as crianças estão nas redes sociais, estão nos joguinhos e dentro desses joguinhos existem perigos sim, porque existem chats, as crianças batem papo, elas querem moedinhas, elas querem dinheirinho e o pedófilo criminoso, ele está lá atrás se passando por uma outra criança, pedindo foto, pedindo para conversar, fazendo ligação, fazendo aquele elo de confiança para também abusar sexualmente dessa criança, das formas que existem dentro do ECA, mas está dessa forma. Então, assim, os pais precisam ter muito cuidado também com a criança que está lá fechada no quarto, está mexendo, achando que não está acontecendo nada. Precisa ser monitorado, precisa ser dialogado. Educar não é fácil. Educar não é fácil. Mas é necessário, assim, se você se predispor a estar ajudando, orientando, porque assim, se eles não tiverem aquela certeza de que nada vai acontecer com você, aquela confiança, eu posso contar, meu pai e a mãe não vão ficar bravos comigo, eles vão me entender, eles são meus amigos, com certeza a gente consegue diminuir muito a criminalidade. Doutora Anne, o que os pais podem fazer para ter algum controle sobre atividades online dos filhos? E hoje tem muita forma de controle de YouTube Kids, muitas formas de você colocar tempo no celular, com quem monitorar, tá? Existem N tecnologias, a gente explica isso dentro do e-book que a DPCA lançou. Então, assim, acho interessante, depois eu vou passar o QR Code, porque através do QR Code os pais conseguem ter acesso a esse e-book que fala ameaças digitais. É específico, é realmente para crianças e adolescentes e mais voltado para o público adolescente. E para nós, né, pais. Então, é sempre conversar, é sempre informar, falar. Existem pessoas criminosas dentro de uma tela de computador, que muitas vezes utilizam achando que elas não vão ser identificadas, mas nós já temos muitas tecnologias e nós conseguimos sim identificar esses agressores, mas os pais têm que falar constantemente para os seus filhos que existem perigos sim, que ali não é só um joguinho, que ali não é só um bate-papo, pessoas desconhecidas que nunca viu na vida começar a conversar, prestar muita atenção. Porque é a oportunidade que faz o criminoso. E fora os crimes sexuais na internet, existem outros crimes que podem... Aliás, as crianças podem ser vítimas através da internet, por exemplo, mutilações, que tem aqueles joguinhos, né? Existem muitos aplicativos que... Eu vou falar que aqui no estado do Mato Grosso do Sul, graças, né... sei lá, se é um trabalho, uma divulgação, uma orientação, ainda não chegou tanto isso. Mas nós temos muitos aplicativos em que é feito de forma feito de forma ao vivo, em que eles vão insistindo, estimulando que a criança vá se automutilando, né? Até muitas vezes acabar se suicidando, o que configura crime. Nós tivemos uma recente alteração legislativa que inclui esse tipo de violência como crime. Então, aquele que é o detentor, aquele que é o administrador desse grupo que estimulou isso, ele vai responder criminalmente. Entendi. Doutora, eu posso fazer uma pergunta? Que me veio agora uma situação. E sobre o cyberbullying entre adolescentes? Que assim, eu acho que está bem frequente. Absurdamente. Sim, né? E pré-adolescentes. Absurdamente. As pessoas acabaram, assim, elas acham que é brincadeira, elas não conseguem ter percepção do tanto que elas estão acabando, estão trazendo sofrimento psicológico para o outro, e agora é tipificado criminalmente, mesmo ser praticado por adolescente. Então, assim, a criação, por exemplo, de uma figurinha com conteúdo, com conotação sexual, configura crime de bullying.
Daí a gente pode passear no Código Penal inteiro. Se for praticado contra a mulher, praticado contra a menina, ainda vão ter as agravantes, e assim nós vamos. Por exemplo, por algum motivo, uma foto da criança, do adolescente nu, e se tornou figurino. Nós tivemos um caso muito recente, e que a vítima nem sabia, a mãe da vítima, os pais não sabiam. Por que ele não sabia? O menino sabia que estava acontecendo isso, mas os pais não sabiam. Por quê? Porque ele não tinha toda essa liberdade para contar para os pais que estava acontecendo com ele, entendeu? E nós descobrimos quem foi que criou, foi registrado o boletim de ocorrência e essa pessoa vai ser processada criminalmente, mesmo sendo adolescente. Então, assim, as pessoas têm que entender que elas têm limite, elas têm que respeitar o próximo, elas têm que respeitar o que o Código Penal fala. Então, nós temos muito. Nós temos crianças, infelizmente adolescentes, que até acabaram tirando a vida por causa disso. Sim. Isso aí caberia incitação ao suicídio também? Olha, doutor? Tem que ser... nós tivemos um caso que nós acrescentamos esse tipo penal, sim. Porque era um adolescente, né? E além de ele passar pelo bullying físico, bullying presencial, o cyberbullying e também a incitação a ele a se suicidar. E doutora Paola, uma questão muito polêmica que vem assim do pessoal, dos nossos pais, né, dos nossos avós, sobre a palmada. A palmada resolve? Olha, a palmada, a meu ver, nenhuma atitude em relação à violência resolve. A gente sempre tenta e faz o possível para resolver conversando, orientando e adequando. Não resolve, porque isso é um estímulo à violência. A meu ver, não resolve. Só piora, porque é o primeiro passo, né? É igual a gente fala, o indivíduo que vai entrar no mundo das drogas, o usuário. O primeiro passo, começa com o cigarro, a bebida e vai aumentando. Então a palmada, a meu ver, é o primeiro passo para começar uma agressão. E o que os pais... Porque assim, aí a justificativa dos pais o que eu faço com essa criança? Essa criança conversa, orienta. A gente sabe que tem crianças, inclusive é importante relatar que é importante que esses pais tenham a noção de que é importante a realização do acompanhamento psicológico de algumas crianças. Às vezes alguns pais são resistentes a isso. A criança está dando muito trabalho, respondona, não me obedece. Essa criança pode ter um déficit de atenção e hiperatividade, pode ser TDAH, pode ter um certo grau de autismo, pode ter algum comprometimento orgânico, né? Então, assim, os pais têm que buscar ajuda. Se viu que saiu um pouco do limiar do normal, então, ajuda psicológica, ajuda às vezes psiquiátrica. Infelizmente, a gente tem muitas crianças com depressão por conta do uso abusivo de tela, né? As crianças que antes saíam, brincavam em parque, né? Brincavam na rua, hoje não acontece mais isso, até pela questão de violência, mas assim, os pais têm que incentivar, diminuir essa questão da tela. A tela para as crianças é no máximo 1 ou 2 horas, isso a depender da idade. Então as crianças ficam às vezes 8 horas, 7 horas, né? Tudo bem que tem as tarefas que têm que ser realizadas pelo computador, mas enfim, criança a partir de 6, 7 anos já tem celular. Não é o adequado. E isso vai gerando uma depressão nessas crianças, essas crianças vão ficando frustradas, nada tá bom, sempre querem mais, não tem questão de obediência. Então, assim, tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que descartar certas doenças, autismo, algum transtorno a mais, né? A gente teve um caso, inclusive, de uma criança, que por isso que eu falo que a gente tem que descartar questões orgânicas e patológicas. Criança de 5, 6 anos, tranquila, boazinha, de repente começou com agressividade, chorosa, brava. E aí um dia desmaiou. Foram feitos exames, era um tumor cerebral. Então assim, não dá pra gente sempre achar, não que todos aconteçam isso, mas tem que procurar apoio, tem que procurar ajuda. Essa mudança abrupta de comportamento, né? Além da gente pensar em algum abuso, alguma negligência, tem que pensar em alguma outra doença também. Né? Às vezes a gente acha que não é provável, mas acontece. Então tem que ter o apoio do profissional de saúde. Eu não acredito que a palmada seja o melhor castigo, não. Existe a conversa, colocar para talvez retirar a tela, perder
perder aquele direito dos 5 minutos de brincadeira no parque com os amigos, né, não na escola, que a gente não pode interferir nisso, mas assim, eu vou no aniversário da amiguinha, não, você não tá me respondendo, você tá me respondendo, não tá fazendo sua tarefa direitinho, então nesse aniversário você não vai. Eu acho que tem outras formas, né, até para você não criar um novo agressor. Sim. E, doutora Anne, e à luz do direito, o que é a palmada pode? Existe violência? Como que o direito... Palmada não pode, né? A gente configura crime, maus tratos, talvez uma lesão corporal, né? Violência doméstica. Como eu disse, educar dá trabalho, né? Você tem que estar disponível para isso. Então, eu acho que é perder os direitos. Talvez seja uma forma de fazer com que a criança e o adolescente raciocine e entenda e comece a ter valores diferentes. Então, ele vai entender, aquilo não pode, mas eu não recebo uma palmada, não recebo uma agressão. Eu ganho um diálogo e uma orientação. Então, se eu fizer de novo, eu vou perder isso aqui. E assim vai, porque assim, a violência vai fazer com que a criança e o adolescente não respeite aquele pai, vai fazer uma crescente, tem um amor, mas vai fazer naquele momento ter ódio, raiva, e aquilo só vai cada vez mais e mais aumentando. Então assim, é crime, tá? Configura crime, eu entendo dessa forma, quem trabalha na DPCA também entende dessa forma. Então assim, não a agressão, e sim ao diálogo, à orientação. Sim. E, doutora, os casos que acabam tendo repercussão na mídia, isso atrapalha a instrução, ajuda? Existe aquele efeito que a gente fala que parece que está aumentando os casos, mas na verdade estão se denunciando mais, né? Eu acho que assim, tem que ser divulgado, tá? Eu gosto de enfatizar muito isso para as pessoas que eu trabalho. Vamos divulgar, porque quanto mais a gente divulga, mais pessoas têm conhecimento do que é ou não é crime, porque senão como que vai denunciar se não sabe se está passando por algum crime? O efeito da imprensa, nesses casos, ele é muito positivo. Às vezes, eu confesso que ele atrapalha um pouco a nossa investigação, porque daí já começa com casos que não aconteceram, fatos que não aconteceram ali dentro da delegacia, então acaba atrapalhando um pouco. A gente não consegue atender a imprensa sempre. Claro que por isso a gente tem uma assessoria de comunicação. Mas divulgar de forma positiva o que aconteceu sem sensacionalismo é muito importante para que as crianças e adolescentes tomem conhecimento, pais agressores parem de agredir, vizinhos que sabem de alguma agressão denunciem, e assim vamos cuidando da vida do outro para que exista menos violência. E o que na visão de vocês, poderia ser melhorado, tanto a sociedade melhorar como o Estado? O que poderia ser feito? Que medidas? Eu acho que nós fazemos parte da rede de proteção à criança e adolescente, né? Eu acho que a gente está numa constante tentativa de melhorias. Hoje nós temos mais conselho tutelar, a gente consegue ter mais comunicação. Por exemplo, antigamente a gente não conseguia ter acesso à polícia, né? Não conseguia ter acesso ao prontuário de uma criança, era difícil. Hoje a gente consegue dialogar, então a gente consegue fazer uma trajetória para saber o que está acontecendo com aquela criança, para de fato conseguir ajudar. Então assim, eu acho que é sempre melhorar, sempre pensando na coletividade, não cada um pensando em si, no seu trabalho, mas em ajudar, em ter menos violência. Eu acho que cada vez melhora, a legislação está melhorando, tá tendo uma visão muito importante para a violência contra a criança e adolescente. Nós temos várias novas tipificações, aumentaram-se penas, então isso é muito importante. O legislador está voltado, está consciente de que existem os crimes virtuais, e eu acho que tá havendo uma melhora. Infelizmente, temos muitas denúncias, mas é porque não passaram a existir crimes a partir de agora. Sim. Sempre existiram, mas ninguém dava voz para criança e adolescente. Entendeu? Então hoje começou-se a dar voz. Há algum tempo já está dando voz para eles, e por isso que a cada vez que nós temos mais denúncias. As subnotificações nós acreditamos que existem, mas elas são muito menores.
doutora? Eu concordo, doutora. Então, quanto maior a rede de apoio e quanto maior a exposição, né? Porque, assim, antigamente se falava, mudando um pouquinho, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje já se, né? Para criança também é levado isso. Então, a exposição dessas situações, o cuidado, né? Onde está o limite do outro, está o meu limite. Mas se eu estou vendo que o outro não está sendo coerente com o limite do próprio filho, da própria criança, está causando, né, um dano, eu tenho esse direito de me meter, né? Eu tenho esse dever de informar. Então, essa exposição do que realmente acontece dentro dos lares, né? Até hoje é muito fácil, todo mundo tem um celular, né? Então, assim, você tá andando, você viu, aconteceu alguma coisa, a criança chorando, a mãe foi lá, bateu, né? O pai espancou, enfim. Hoje em dia tudo é mais fácil. Então, essa exposição beneficiou muito, né? A gente sabe que ainda existem, em alguns casos, por questões familiares, divórcio, um quer culpabilizar o outro, que às vezes nem sempre, né, induzem a criança a falar alguma coisa, mas eu acredito que sejam raras exceções. Mas essa exposição fez com que a grande maioria da sociedade tivesse a consciência do que realmente acontece, né, e de que todos nós, somos responsáveis pelo bem-estar e cuidado de todas as crianças. Então, cabe a quem percebeu, a quem identificou, denunciar e não omitir, né? Porque você pode ali estar protegendo e evitando o óbito de uma criança. Você tinha perguntado sobre as vítimas em relação à vítima, se ela tem um perfil, não tem. Eu já atendi bebê de 2 meses que sofreu de abuso. Então, assim, não, até para nós identificarmos, não tem. Toda criança, ela é muito sensível, ela é muito suscetível, né? Então, a gente tem que ter essa percepção também. Não tem um perfil adequado. Que mais? Em relação à conscientização da população de que a palmada é só o início, e se você incentiva isso, você vai estar criando um filho agressor. Com certeza, ninguém vai querer que um filho bata no neto, né? Você só vai estar... Tem até uma figurinha que é um meme, o pai gritando com o vô, gritando com o pai, o bisavô gritando com o vô gritando com o pai dando carinho pro filho, né? Então, assim, a gente tem que quebrar o ciclo, né? Por mais que às vezes tenha sido criado de uma forma, a gente tem que quebrar o ciclo. E a justiça, né, vem com essa penalidade justamente para isso. Nós somos obrigados a quebrar esse ciclo, para que cada vez mais tenhamos cidadãos de bom caráter e de educação e diminuir a violência. A gente sabe que não vai acabar, mas cabe a nós não realizarmos e ensinarmos os nossos filhos a não perpetuar isso e nem iniciar, né? Então a denúncia e a exposição, para mim, são grandes fatores, né, que nos auxiliam. No caso, a gente vê que criança, como diz a Constituição, é prioridade absoluta, né, doutora? Sim, e é dever de todo o Estado, sociedade, família, a proteção integral deles. Eu queria que, para nós finalizarmos, a gente falar da metodologia onde a gente chega a tudo isso, né? Que é o depoimento especial e a escuta especializada. Queria que as senhoras falassem um pouco como é feito tanto na delegacia como na área da saúde. Tá bom. Posso falar? Ah, claro. Em relação na área da saúde, quando a criança chega, às vezes ela já vem encaminhada, né, de um outro serviço, da UPA, do CRS ou de uma UBSF. Enfim, então nós realizamos a consulta, né? Se a gente já sabe do caso, já houve o questionamento dessa criança, né? Então colocamos o profissional, sempre acompanhado do familiar, e, se disponível, se não for, né, no período da madrugada, que a gente não tem psicólogo 24 horas, o psicólogo junto. Então a gente tenta evitar o quê? Que essa criança repita muitas vezes, né, essa mesma história. Então, essa criança ela é ouvida em um ambiente separado, né, no consultório, em portas fechadas, para o profissional de saúde, tentando deixá-la o mais tranquila possível e confiante, porque se a gente ficar perguntando toda hora, essa criança ela vai reviver aquilo novamente. Então essa escuta tem que ser muito bem realizada, e no hospital a gente faz dessa forma, tentando não questionar várias vezes. Por quê? Porque no hospital é normal. Chega um paciente, eu pergunto, aí dali a pouco troca o médico do plantão, ele pergunta de novo. Então a gente faz isso. Então, não revitimizar. Não revitimiza, exatamente. Principalmente nesses casos. Os demais pacientes, não. A gente pergunta. Até porque,
quanto mais você pergunta, mais você tem informações, mas nesses casos específicos, a gente tem essa linha, né? Aciona psicólogo, muitas vezes aciona serviço social, separa, a gente conversa e realiza a anamnese, o exame físico junto e evita tocar novamente nesse assunto para proteção da criança, né? E o acompanhamento com o psicólogo é o tempo todo. E, se necessário, às vezes, dependendo da situação, às vezes, né, acionado o psiquiatra também. Tá? E na delegacia, Então, na delegacia nós realizamos apenas o depoimento especial. Então, nós temos uma equipe de técnicos que não são psicólogos, porque não precisa ser, mas tem que ter o curso de depoimento especial. Porque a gente tem que levar em consideração que, além de saber o que aconteceu com aquela criança, a gente precisa fazer perguntas para conseguir concluir uma investigação, porque ela é parte probatória, ela tem que estar, a gente tem que saber, porque nós não iremos, que presidimos o inquérito policial, nós não iremos ter contato com aquela criança. Então, ela é gravado em áudio e vídeo, depois nós assistimos, nossos técnicos, eles fazem um relatório sucinto, porque assim, nós vamos dar ênfase para aquele vídeo, então eles vão passar por uma trajetória de perguntas para que a gente saiba o que de fato aconteceu, porque é o início, é onde está, que a criança vai narrar o que aconteceu, então nós vamos ter toda a investigação através dela. Existem casos, né, que muitas vezes nós não ouvimos essa criança na delegacia, através de depoimento especial, mas nós solicitamos que seja feito a produção de prova antecipada no judiciário, então quando é feito depoimento especial em juízo. Mas, via de regra, é feito na delegacia sim. A melhoria da rede é que em breve, se tudo der certo, toda a rede vai poder fazer também a escuta especializada, porque nem todos fazem. Então, se toda a rede fizesse a escuta especializada e nos encaminhasse essa escuta, a criança não ia precisar ir para depoimento especial se ela tivesse instruído com aquelas perguntas básicas que nós precisamos para instruir o inquérito. Então, ela não ia ficar sendo revitimizada, tendo que falar várias vezes, revivendo aquela situação. Mas hoje nós temos isso, é uma novidade que trouxe a lei em 2017 e até então tem e funciona muito bem aqui. E doutora Paula, nós já estamos finalizando aqui esse episódio do podcast. Queria que a senhora falasse um pouco como empoderar essas crianças, né? Como elas podem se proteger e o que também os pais que têm, né, bom interesse no bom cuidado podem fazer. Sim. Você falou tudo, o empoderamento das crianças vem através dos pais. Então, os pais, como eu já falei anteriormente, os pais têm que orientar essas crianças, criar esse vínculo, né? Mostrando o que é certo, o que não é. Quando ocorrer de um deles ser um dos agressores, fica mais complicado. Mas aí cabe à rede de apoio ao redor ter a percepção, né? Eu acho que, como a doutora colocou, tem as cartilhas. As crianças, através das escolas, elas têm que ter acesso a essas cartilhas, as crianças que já sabem ler, porque assim, de uma forma lúdica, elas conseguem entender, olha, não pode acontecer isso, tem a lei, né, que nos protege. Então, caso os pais sejam os agressores, né, que acontece muito, ou alguém do seio familiar, elas têm que ter outra forma e outra segurança em buscar apoio. A escola é um deles. Né? Então, através da informação dessas crianças do que pode estar acontecendo em casa, que às vezes para elas é normal, através dessas orientações de cartilhas e orientações dos professores, existe psicóloga, existem psicopedagogas, né, na escola, que elas começam a ter essa percepção do comportamento um pouco diferente. Essa criança, ela se sente segura a poder entender que o que ela vive ali não é o normal, né? Porque às vezes tem famílias que são totalmente disfuncionais, obrigada. Totalmente disfuncionais dentro de casa e fora de casa não. Então essa criança, ela entende que aquilo é o normal. Fora de casa tá tudo bem, dentro de casa é aquilo. E aí, quando ela passa a ter a percepção de que não é normal ter essa agressividade, ter a violência verbal, a violência psicológica, ter a negligência, né, dos cuidados básicos de higiene, que também é uma negligência, ela vai começar a entender que isso não é normal e vai buscar aquela pessoa de maior segurança, que pode ser a escola. Então a gente pode
empoderar essas crianças através de cartilhas, palestras, conversas com os professores e os pais que podem empoderar seus filhos tendo amizade e orientação em relação a isso, esse vínculo de confiança. Porque pode ser que o abusador, seja uma agressão verbal, seja um cyberbullying, seja qualquer coisa, seja do seio familiar, como a doutora colocou, ou até mesmo algum outro colega mais velho, algum colega da escola. E se você não tiver esse vínculo familiar, esse vínculo de amizade com o seu filho, ele não vai ter confiança de te contar, né? Então eu acho que a comunicação e a conversa e a orientação são fundamentais. Sim, ótimo. Nós estamos terminando mais um episódio do Pode Falar Criança. E lembrando que a Coordenadoria da Infância e Juventude tem um material chamado Estrelas na Cabana, que trata justamente sobre o abuso, né, contra crianças. E também eu achei bacana a doutora Anne, falou que tem um material também, né? Isso. Nós vamos deixar aqui, em algum lugar do vídeo vai estar o link ou o QR Code, né? E finalizando, eu agradeço, doutora Anne, muito obrigado. Eu agradeço o convite. Muito obrigada. Eu estou à disposição, a DPCA está à disposição. Quero lembrar que nosso endereço é na 25 de dezembro, 474, bem próximo ao Fórum, na Rua da Paz. Então, tem dúvida, vá até a delegacia, leve a criança para que ela possa falar. Não precisa ter a certeza que a criança está sendo vítima de crime. Na dúvida, já leva para ela poder passar por uma equipe especializada e a gente verificar, começar a investigação se ela realmente está sendo vítima de algum crime. Tá? Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Vamos deixar o QR Code. Tá certo, obrigado. Doutora Paula, muito obrigado. Foi muito bom a nossa conversa. Muito obrigada, Thiago. Obrigado pelo convite. E eu me coloco à disposição sempre que for necessário para a gente conversar, ou palestras, né? Estamos lá na Santa Casa, recebemos vocês sempre que precisarem. Estamos à disposição. Obrigado. E esse foi mais um episódio do podcast Pode Falar Criança. Aguardamos vocês para o próximo episódio.